Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à continuação de nosso curso Conhecendo a Palavra. Você que está chegando agora, nós estamos na aula de Introdução ao Antigo Testamento. Mas antes de falarmos da aula, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe conosco, divulgue o curso a uma pessoa que está precisando e dê o seu like e faça também o seu comentário. Nós estamos na aula de introdução ao Antigo Testamento e para falarmos dessa aula nós precisamos abordar a cronologia bíblica do Antigo Testamento, que é a partir da cronologia bíblica do Antigo Testamento que a gente vai estar então definindo as matérias, as disciplinas que nós vamos estar estudando. E esse período de cronologia do Antigo Testamento ele vai do período pré-patriarcal e vai até o pós-exílio. Então, nesse sentido, a cronologia bíblica ela vai tratar especificamente da história de Israel. A formação do Antigo Testamento ela vai acontecer justamente dentro desse desenvolvimento histórico de Israel. E aí a gente vai dividir em alguns períodos essa cronologia bíblica a partir de agora. O primeiro período é o período pré-patriarcal. Essa era pré-patriarcal, ela vai ser definida pelos eventos que ocorreram antes do advento do primeiro patriarca, Abraão. A gente pode identificar também como a era pré-abraâmica. E durante esse período, no livro de Gênesis especificamente, nós vamos ter alguns eventos ou alguns detalhes que precisam ser mencionados. O primeiro dos três eventos principais é a criação. A criação enquanto evento ela vai registrar no Antigo Testamento como pode ser inserido dentro desse período. Não necessariamente como um tempo histórico definido, né? Mas a criação do universo, da humanidade, dos registros que se enquadrariam melhor nesse período, denominado de pré-história, né? Então, a criação do homem dá embasamento para o criacionismo e refutando assim várias outras teorias a respeito da fundação do mundo. A segunda ou o segundo evento é a queda. Atrelado à criação do homem está o episódio da queda, que, como um evento histórico, irá afetar a história da humanidade toda. E lá a gente vai ter os registros, pronunciamentos de três personagens principais: Adão, Eva e a serpente. E o terceiro evento é o dilúvio, quando a maldade do povo se estendeu por toda a terra, né? Esse terceiro evento importante nesse período que aconteceu vai estar justamente afirmando que a maldade se espalhou por toda a terra. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E que a terra estava cheia de violência, no capítulo 6, versículo 11. Então, diante de tudo isso, Deus resolveu extinguir a raça humana, conservando apenas Noé e a sua família. Ainda nesse período pré-patriarcal, nós vamos encontrar as primeiras genealogias. A Bíblia é cheia dessas genealogias. A partir do capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver registro dos descendentes de Caim. Jabal, que foi o pai daqueles que têm tendas e criam gados, Gênesis 4:20. Jubal, que era pai de todos que tocam harpas e órgãos. Tubal-Caim, que era mestre em obras de cobre e ferro. E a partir daí a gente vai ver no capítulo 5 as descendências de Adão a partir de Sete, até chegar a Noé e seus filhos. E a partir do capítulo 10 de Gênesis, a gente vai ver o registro e a genealogia dos descendentes de Noé
após o dilúvio. E com isso a gente vai ver o encerramento deste período chamado pré-patriarcal. E aí a gente vai ter um outro período, que é o período patriarcal, que ele vai ser inaugurado com a chamada de Abrão, descrito em Gênesis 12. E aí a gente observa que os elementos principais dessa chamada é que Deus queria um povo e uma terra. No período patriarcal, a gente vai ver a descrição da aliança de Deus com Abrão. A partir de um momento mais à frente, ele vai trocar o nome de Abrão para Abraão, para que ele seja o pai de uma grande multidão, como o significado do nome diz. E a partir daí a gente vai ver os outros dois patriarcas, que é Isaac e Jacó. E na frente a gente também vê a troca do nome de Jacó para Israel. E a partir daí a gente vai ver a genealogia de Israel com as 12 tribos de Israel a partir dos seus 12 filhos, que são descendentes das suas duas esposas e também das servas de suas esposas. A gente tem da esposa Lia os filhos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E os filhos de Zilpa, que eram serva de Lia, que são Gade e Azé. E a gente tem os filhos de Raquel, a outro esposo, que é José e Benjamim. E os filhos de Bila, que eram servas de Raquel, que são Dan e Naphtali. Esse período ele vai ser encerrado no Egito, quando José, que é o personagem principal, se torna governador do Egito e sustenta toda a sua família. A gente vai observar que o papel de José é fundamental no cumprimento da promessa de uma grande nação, porque é no Egito, sob a proteção de José, que os filhos de Israel se multiplicarão. E também será no Egito que uma nova era surgirá para o povo de Israel. Lá no final do período que nós falamos, vai ter início a um outro período chamado período mosaico. Nesse período vai receber o nome justamente por causa do seu personagem principal, Moisés, que era um hebreu da tribo de Levi, que foi deixado um cesto de junco nas águas pela sua mãe, com a esperança de salvá-lo em função do decreto de Faraó, que queria matar todas as crianças. A gente vai ver esse decreto lá em Êxodo 2:11. A gente vai ver que a história de Moisés ela consistia basicamente em 3 períodos. O período em que ele esteve no palácio, o período em que ele esteve no deserto e o terceiro período em que ele agiu novamente no deserto, mas já como líder do povo. E a gente vê que a sua fuga, depois de ter morto um dos seus soldados, digamos assim, que estava maltratando um dos seus irmãos. E a gente observa um detalhe: Moisés não teve escondido a sua origem de que ele era hebreu. E aí no seu chamado, depois de um período no deserto, no episódio da sarça ardente, ele teve um chamado e Deus estava falando a ele que estava ouvindo o gemido do seu povo. E aí a gente vê quando Deus falando a Moisés, ele se identificando como eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós, lá em Êxodo 3:14, né? Um Deus que era inominável, indefinível, incompreensível, né? Vai, a partir do versículo 15 de Êxodo, ser revelado como o Senhor através do tetragrama Yahvé, o YHWH, que é impronunciável. E assim diz, eu sou o que sou. O período mosaico ele vai se encerrar justamente com o cumprimento da promessa da entrada na terra prometida. Com a morte de Moisés,
Josué conduz o povo na conquista e na divisão da terra. E após a morte de Josué, a gente vai ter a inauguração de um outro período, que é o período pré-monárquico. A fase que antecedeu o estabelecimento da monarquia em Israel é a fase de transição entre a morte dos grandes líderes, Moisés, Josué, e os juízes que foram levantados por Deus para livrar o povo da opressão dos outros povos. A gente vai ver que é nesta fase que um padrão vai ser aprendido pelo povo de Israel. Qual é? O pecado traz punição, mas o arrependimento traz o livramento e paz. É fundamental a gente entender que os juízes eram líderes, não escolhidos oficialmente pelo povo, mas levantados pelo Senhor. O último juiz a julgar Israel foi Samuel, que será também aquele que irá ungir o primeiro rei da nação israelita e vai dar início a um outro período, ao chamado período monárquico, que é o que nós vamos estar vendo agora. Essa instituição da monarquia foi fruto de alguns detalhes. O primeiro, as pressões externas com ataques constantes dos povos inimigos de Israel, como em todo o livro do período dos juízes é narrado. Um outro argumento que foi dado pelo povo é que Samuel já estava avançado em idade e que seus filhos não tinham qualificações, ou seja, eles não apresentavam qualidades necessárias para substituir a Samuel. E Samuel consultou ao Senhor e o Senhor pediu para que Samuel explicasse ao povo como era que funcionava quando se tinha um rei. E mesmo assim, independente do aspecto negativo, o povo respondeu: haverá sobre nós um rei, conforme registrado em 1 Samuel 8,19. Ou seja, o povo estava abrindo mão de uma teocracia para uma monarquia. E a gente vê que durante este período chamado monárquico, nós temos dois períodos. O Reino Unido e o segundo reino dividido. No Reino Unido nós tivemos 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E quando Salomão morreu, o reino foi dividido em Reino do Norte, chamado Israel, com a capital Samaria, e o Reino do Sul, chamado de Judá, com a capital Jerusalém. E através do tempo, vários desses reis levaram o povo a estar pecando, e a consequência disso foi que o exílio chegou para ambos, tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, que é o que nós vamos estar vendo agora no próximo slide. O último período chama-se exílio e o pós-exílio. A divisão que ocorreu do reino entre o norte e sul tornou o povo de Israel ainda mais vulnerável às pressões externas. Ou seja, aquilo que eles reclamaram para ter um rei acabou ficando pior quando eles se dividiram, né? Somando a isso a incapacidade do povo de se manter fiel ao Senhor e uma sucessão de reis, tanto do norte quanto do sul, levaram o povo à apostasia. E a gente vê que o reinado do norte, sob o reinado de Oséias, ele foi subjugado por Salmaneser, rei da Síria, que impôs um tributo alto sobre Israel. E Oséias tentou buscar ajuda no Egito contra os assírios. No entanto, essa conspiração foi descoberta, o rei da Síria foi contra a capital da Samaria, que ficou sitiada por 3 anos, conforme está registrado no segundo livro dos Reis, 17, dos versículos 1 ao 5. O relato da história conta que neste interim Salmaneser morreu, assumindo seu sucessor Sargão II, que levou os sobreviventes cativos e introduziu outros povos em Samaria, conforme o registro de 2 Reis 17 e 24. Ou seja, o reino do norte foi levado e nunca mais voltou. E semelhante ao reino do norte, o sul também sofrerá com os inimigos que levaram a Judá à queda por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os capítulos finais do segundo livro dos Reis
registro esse processo de cativeiro de Judá. Então a gente vai observar uma coisa, que a diferença entre norte e sul é que os tribos do norte, ou as tribos do norte, não retornaram e não há um processo de reconstrução de sua capital, como vai ocorrer com o reino do sul, o Judá, em que houve a reconstrução da sua capital, Jerusalém, conforme está registrado nos livros de Esdras e Neemias. Aí a gente vai ter um outro período, que é chamado período interbíblico, e a gente vai ter a vinda do Messias. Mas isso a gente vai estar vendo em outra disciplina. No próximo conteúdo, nós vamos estar vendo a introdução ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado e permaneça conosco. E se você gostou da aula, compartilhe com o irmão, com o amigo, se inscreva no canal e faça desse conteúdo algo que possa estar edificando a vida de um irmão, de um amigo, de alguém que está precisando e com certeza vai estar crescendo em conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você, sua vida, sua família e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.